Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje a nossa leitura do Evangelho é na página 136, item 13, 14 e 15, capítulo 18, questão, a beneficência. Em seguida passarei a palavra ao Sérgio Bebiano e o William Ferreira, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. Lembrando a todos que aqui somos todos aprendizes, a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião, é só levantar a mão, que levaremos papel e caneta até vocês. Hoje eu gostaria de convidar a Geisa para fazer a leitura do Evangelho. Chamo-me Caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, pois sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e, coração angustiado, venho vos dizer: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente, procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam sobre vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser que não tomava num seio estéril, senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, e envergonhados da sua miséria, não ousando, eles que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles. E vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixe essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes, e levarei essa árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segue-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas,
em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer as suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, se sabem aceitar as suas misérias sem as murmurar, o que depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras, de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Trabalham depressa, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são radiosos e como os corações batem em uníssono. Mas qual o seu objetivo? É que elas veem se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas, paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra e murmurardes dizendo, Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual, a vós que sofreis, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras, que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim. E vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento, veja as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará. Dinheiro contado, em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhes faltará. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhe perdoais nada, e vos eriges em juízes, frequentemente severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. Para o que é da caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito, enquanto esses 2 homens viverem, serão colocadas em um saco cada uma das suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro, eu o reconheço, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre. Eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa, os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico, deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando não te privaste de nada, vai para a esquerda, e esteja satisfeito de que a esmola te seja contada ainda por alguma pequena coisa.
Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade, e o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a essa casa abençoada de paz e amor. É uma alegria recebê-los aqui. Aos que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aos demais, é uma alegria sempre revê-los. E também quero cumprimentar os nossos amigos internautas que estão agora podendo nos assistir. E, aliás, eu gostaria de falar para vocês e para eles, e agradecer, inclusive, os e-mails que nós temos recebidos aqui, centenas e centenas de e-mails todas as semanas, de pessoas que estão nos assistindo nos mais diversos lugares aqui do mundo, não só do Brasil, mas pessoas da Austrália, da Espanha, da China, que estão lá, na Rússia, brasileiros que estão lá, e que estão assistindo o nosso programa e que estão muito felizes, porque lá onde eles estão não tem centro espírita, não tem lugares para eles estudarem, e estão estudando através da internet. Olha só, que maravilha. Então, para você, nossos amigos internautas, é um prazer nós estarmos aqui também compartilhando esses ensinamentos com você. Bom, o estudo de hoje realmente foi simplesmente fantástico, fantástico. Falar de caridade no movimento espírita é tudo de bom. E essa lição que foi estudada hoje, que nós já estudamos ela há um tempo atrás, e que hoje novamente ela vem aqui não por acaso, para que nós pudéssemos estudar novamente. E aí no final do nosso estudo, como eu disse aqui agora há pouco, vocês vão entender por quê. Ela vem para todo o sempre. A caridade, ela tem que fazer parte da nossa vida. É a nossa essência. Fazer parte da nossa alma, do nosso coração. É nós olharmos para o outro e vermos ali, ou nos esforçarmos para ver ali. Se a gente ainda não conseguir ver no primeiro momento, pelo menos nos esforçarmos para ver ali um irmão nosso. Porque todos nós somos irmãos. Como Jesus nos ensinou, quando estava na reunião, na casa, e chamaram ele e disse: olha, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. E ele fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí, para as pessoas que não conseguem aprofundar naquele sentimento, naquele entendimento do que Jesus falou, acha assim: nossa, mas que filho mais ingrato. Quem é minha mãe, quem é meu irmão? Que isso, não é? Já pensou você falar assim: quem que é minha mãe, quem que é meu irmão? Mas Jesus era profundo. A minha mãe são todos e todos são meus irmãos, porque nós todos somos irmãos. O dia que nós entendermos isso, que a humanidade é uma só, que todos nós, independente das questões religiosas, de raça, credo, de qualquer situação, nós somos filhos de Deus. Nós vamos estar num planeta muito melhor, já na angelitude. Por enquanto, nós temos as diferenças aqui. Irmãos são aqueles dos nossos círculos consanguíneos. E aí nós somos brasileiros, e o outro que está lá no outro país não vem aqui invadir a nossa fronteira não, como está acontecendo lá na Europa, no Ocidente, enfim, no Oriente. E aí as guerras entre povos, é irmão matando irmão. Você já se imaginou lá dentro do seu lar, e você pegar uma arma e dar um tiro no seu irmão? Credo, que absurdo, não é? É o que está acontecendo, irmãos matando irmãos. Mas como ainda não tem essa sensibilidade ainda, não tem esse sentimento ainda, nós estamos matando o inimigo que está invadindo o nosso país, ou que não comunga com as mesmas crenças e vai por aí afora. E essa lição de hoje vem nos ensinar que nós devemos cuidar uns dos outros, que nós devemos zelar por aquele irmão nosso que é menos afortunado, que é aquele que não tem aonde comer, aquele que não tem o que comer ou aonde dormir,
aquele que não tem família, aquele que está acamado, que não tem como se curar de uma enfermidade, porque não tem como arrumar remédio, enfim. São tantas mazelas. E aí essa lição que eu queria passar aqui para o William, da qual eu aproveito para agradecer a presença, de estar sempre conosco aqui, para fazer uma breve explanação. Lembrando que o nosso estudo aqui é interativo, vocês podem fazer as suas perguntas, não só podem como devem. Nossos amigos voluntários estão nas laterais aí com as pranchetas, podem fazer aqui as suas perguntas, que eu e o William, nós vamos tentar responder aqui a todas elas. Eu desejo a todos então, meus queridos e queridas, um excelente estudo e que possam abrir aqui hoje, não só suas mentes, mas que possamos abrir principalmente os nossos corações, porque esse estudo de hoje é que necessário que ele fique marcado eternamente na nossa alma, porque realmente pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso dessa nossa reencarnação, se bem compreendido. Fique à vontade. Boa noite a todos, satisfação estar com vocês aqui. Boa noite aos internautas e com a ajuda de Deus, de Jesus, vamos estudar juntos. Algumas informações a gente já tem de estudos anteriores, mas ninguém sabe mais que ninguém. A gente vai crescer junto nesse conhecimento. A questão da caridade, da beneficência, da doação, não é realmente muito fácil para todas as pessoas. Algumas coisas a gente tem que aprender. Andar de bicicleta a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a dirigir um veículo. A gente precisa aprender a abraçar. Abraçar com despojamento e com respeito. A gente precisa aprender a conversar, né? E a gente precisa aprender também a ser caridoso. É uma prática que, se a gente usar no dia a dia, todo mundo sabe escovar os dentes, todo mundo sabe ir ao banheiro, todo mundo sabe como se alimentar. A gente tem que se aperfeiçoar nisso, se alimentar de tantas em tantas horas, né? Mas são conhecimentos que já estão no nosso dia a dia. Se a caridade fizer parte do nosso dia a dia, e se fizer parte do nosso dia a dia, não quer dizer só das nossas ações, precisa fazer parte dos nossos pensamentos. Se a gente não pensa, a gente não age. E a gente pensa sempre na questão do aprendizado, lembra do quando éramos crianças, né? Fico pensando, pedir um garoto ou uma garota que quer ir brincar, quer ver alguma coisa em televisão, fazer alguma coisa, a gente pede só para ela, assim, é um pequeno saco, um pequeno alforge de 2 quilos, é só para levar daqui até na cozinha para sua mãe, para o seu pai. Aquele alforge de 1 quilo, 2 quilos, a criança vai contrariada se ela não quer fazer aquilo, pesa muito mais que 2 quilos, é ou não é? A contrariedade nos faz colocar um peso infinitamente maior do que realmente aquele objeto tem, né? Então, quando a gente faz de coração, não tem peso nenhum. Quando a gente se doa de coração, pode ser 1 dia por semana, pode ser 7 dias por semana. Quando é de coração, não tem peso. E a gente pensa sempre assim, olha, eu leio junto com a minha esposa quase todos os dias, a vida de santos, de santas. E uma das santas que mais me fascina é Santa Teresinha, né? Eu leio coisas de outras religiões, então, quando a pessoa estava aflita, falava assim, então, Santa Teresinha, o que eu tenho que fazer? Ela não ficava em convento, Santa Teresinha não ficava em convento, ficava nas ruas trabalhando, né? Ajudando os pobres, ajudando os necessitados, orientando pessoas, era uma pessoa estudada. Então, mas eu estou com essa aflição, o que eu faço para resolver essa aflição e colocar paz no meu coração? Ela falava assim, corre e vai fazer caridade. Ué, mas eu estou precisando de caridade, então corre e vai fazer caridade, que você vai ver como que o seu problema passa. Meus amigos, quando a gente se doa, na medida do que a gente consegue, é esse aprendizado, a gente começa a ver que os problemas com os quais a gente se depara
são muito maiores que os nossos, mas muito maiores. Aí a gente fica se achando estranho de estar sentido por problemas infinitamente menores. Então eu digo o seguinte: nós temos que procurar fazer caridade que a gente consegue fazer, nada forçado, de forma assim compulsória. Nós vamos fazer com o coração. Fazendo com o coração pode ser pouco, mas é um pouco que surtirá um efeito maravilhoso, né? E eu sempre falo muito com minha esposa, rezando, a gente conversando, a gente sabe que a caridade tem que ser primeiro em casa. Meus filhos estão bem? Nossos filhos estão bem? Estão. Bom, se não estão, então vamos ver o que a gente pode fazer para ajudá-los, para colocá-los no caminho da luz, dentro do que a gente consegue também com as nossas imperfeições. É a primeira caridade. Não adianta nós virmos para uma igreja, para uma casa espírita, para qualquer obra, se a gente não tiver em casa com um nível, pelo menos mediano, de equilíbrio, né? Então a gente tem que vir com a consciência tranquila, até porque Jesus não falava para fazer, ele dava exemplo. Se a gente não der o próprio exemplo, vai ficar muito complicado. Então, e esse exemplo a gente tem que dar para os outros, mas para nós mesmos. Nós temos que estar com a consciência que a gente está praticando o que a gente fala. Se quando a gente começar a fazer isso, a gente vai sair do discurso e automaticamente já está na prática. Eu diria então que essa caridade que fala da beneficência, com uns exemplos maravilhosos que foram dados no texto, tem tudo a ver com o processo de cura. A pessoa que quer se melhorar, ela tem uma aflição, temos que partir para a caridade. É um remédio, muito mais forte que antibiótico para a própria pessoa que pratica a caridade. E é só quem faz caridade que sente. Então quem faz caridade não adoece? Com certeza que adoece, mas vai ficar gripado, pode ter uma enfermidade ou outra, mas que vai tocar muito menos do que se tocasse uma pessoa puramente materialista. Vivemos num mundo materialista, mas não temos que ser todo o tempo materialistas, né? Nós precisamos até divulgar uma diminuição da matéria e mais uma elevação do espírito. A gente fala elevação do espírito no sentido de enxergar no outro nenhuma imperfeição, porque a gente não sabe o que é perfeição, quanto mais o que é imperfeição. Vamos enxergar no outro um potencial de amizade, um potencial de parceria na prática do bem, e aí a gente consegue, por esse intermédio, dar vazão ao que o texto chamou de beneficência, né? A caridade, vou deixar para o Sérgio acrescentar, mas a caridade tem, na minha opinião, um estreito relacionamento com o processo de cura. A pessoa que quer se ver livre, principalmente dos processos de ansiedade, principalmente dos processos de atormentação. Tem gente que pensa que existem algumas entidades complicando a sua vida. Eventualmente pode ser que existam, até todos nós estamos sujeitos a isso. Mas se a gente estiver no caminho da prática cristã, com certeza essas coisas não nos vão pegar, isso não pega na gente, né? Deixar para o Sérgio dar uma continuidade, depois a gente pode voltar. Obrigado, William. E esse tema realmente, na verdade esse tema, e está me surgindo aqui uma ideia de a gente depois fazer um seminário, chamar alguns palestrantes bacanas aí, que nós temos aí no cenário aí, movimento espírita, para a gente fazer um seminário sobre beneficência, sobre caridade. Eu acho que isso é importante. Eu estava vendo aqui nas minhas anotações aqui uma pergunta que estava aqui, que eu gostaria de falar para vocês. Quando a pessoa fez essa pergunta, ela falava assim: como ajudar uma pessoa pobre sem humilhar? Às vezes damos uma esmola para ficar livre daquela pessoa. E às vezes é verdade, né? A gente tem, meus queridos, que devemos ajudar sempre de bom coração. Sempre. O primeiro passo aqui é o coração.
É você doar realmente de coração aberto. Se a pessoa tem, se você tem condições de ajudar, então ajude. Mas ajude de coração e não por obrigação. Ou como nos coloca aqui para ficar livre da pessoa. Mas até para ajudar, nós precisamos de saber como ajudar. Até para ajudar, para saber se realmente, primeiro, aquela pessoa realmente está precisando, não em sentido de julgamento. Nesta casa, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, nós temos aqui centenas de pessoas que são auxiliadas aqui. Mas cada uma aqui tem o seu cadastro, é feita uma sindicância. Nós vamos na residência da pessoa, nós vamos na casa da pessoa. Um grupo com psicólogos aqui, os voluntários vão, incluindo com os voluntários nossos da Polícia Militar, que vão nos dando a segurança, porque estão cada bairros afastados, terríveis, que a gente visita, e aí a gente vai lá para ver realmente se a pessoa precisa ali, para evitar também de que a gente seja enganado. Mas, isso quando você vai fazer uma assistência contínua. Mas e aquelas pessoas que te pedem uma esmola ali, né? Ou quando você vai fazer, por exemplo, a campanha do quilo. E tem um caso interessante, meus queridos, que aconteceu aqui na nossa cidade. Quando um membro voluntário, na Casa Espírita, estava fazendo a campanha do quilo, e ele lá, né, pedindo auxílio para as pessoas necessitadas, e ele chegou numa casa, muito suntuosa até, e ele tocou a campainha, e chegou lá então, uma senhora, e ele pediu, olha, eu estou aqui, em nome do Centro Espírita tal, e estou aqui para fazer a campanha do quilo, arrecadando alimentos não perecíveis, que possam compor a cesta básica para ajudar as famílias carentes que a casa nossa lá assiste. E a pessoa muito mal-humorada, pedindo coisa para os pobres, não sei o quê. E ele com a mão estendida. Então eu vim aqui para pedir. E aí a pessoa chegou e na mão dele, foi lá e cuspiu na mão dele. Está aqui a minha doação. E ele ficou ali olhando e falou assim, este é para mim. Agora eu estou pedindo para os pobres. Né? Foi de uma sabedoria, porque quando você sai para esse tipo de trabalho, você é muito intuído, você vai muito protegido também. Eu não sei se eu teria agido daquela maneira. Eu fiquei assim, extasiado com essa história. Assim, que bacana, que atitude maravilhosa que ele teve. Né? E ele simplesmente saiu, logo na frente, uma casa de uma senhora muito, muito humilde, uma casinha. E ele tornou lá, bateu e pediu. E a senhora falou assim, nossa, eu ainda não recebi o meu salário, eu não tenho nada aqui. E eu falei assim, não tem problema, minha querida, mas que Deus te abençoe. E continuou andando. Dali a pouco veio a senhora correndo atrás dele. Moço, peraí, eu ainda tenho aqui meio quilo de fubá, meio quilo. Um pacotinho aberto, enroladinho. Esse você pode... Não, mas não, porque amanhã eu recebo e vou fazer compras. E amanhã eu não te verei mais. Então leve este para os pobres. E aí é aquela situação que foi lida aqui, né? Dos dois irmãos, um que chega lá com um saco cheio de moedas tilintando, pesado. Ó, esse aqui é o que eu trouxe. E o outro pobrezinho com um saquinho pequenininho. Qual que pesa mais? Então qual é a melhor ação? Então também não é a quantidade. Eu vou doar. Eu doei um caminhão de cestas básicas. Mas aí você vai na televisão. Doei um caminhão, viu? Para todo mundo. Se não é eu, que o povo tudo estava morrendo de fome. Viu? E vai no palanque, e vai no jornal, e quer sua foto estampada para todo lado. Não, querido. O óbolo da viúva, quando a viúva chega lá, e aí vinha lá os fariseus e jogavam aquele monte de moeda, aquela barulhada, e eles jogavam de longe, né? Porque aí caía, fazia muito barulho, né? Imagina, aqui o óbolo é um vaso, aquele vaso grande, aí as pessoas levavam a moeda lá em cima, assim, aquele monte, e o tilintar caindo. Nossa, aquele lá doou muito. Aí vinha a coitadinha da viúva com 2 moedinhas, plim, plim. Você doou muito mais do que os outros. Por que estava doando para aparecer? Era o que estava sobrando, que não fazia falta nem nada. Né? Desculpa, hoje a garganta está meio ruim, meus queridos.
Mas aqui, olha só para concluir aqui a minha fala. Quando eu disse aqui que para ajudar nós temos que saber como, você não pode sair ajudando as pessoas, ou fazendo caridade, melhor dizendo, ou tentando fazer essa caridade, humilhando as pessoas. E aí você chega lá, porque a pessoa lhe pediu um prato de comida, e você fala assim, come aí, ó. Tá morrendo de fome mesmo, né? Até paga, ela tá no restaurante, fala, não, mas que perturbação. Vai lá, serve lá uma comida para esse pobre aí. E aí ele vai aceitar, porque ele está faminto. Mas não é assim que se ajudam as pessoas, meus queridos. Eu tenho um cuidado, particularmente falando, um zelo muito grande nessa questão de ajudar as pessoas. Dentro do meu carro, eu levo sempre umas sacolas que a minha esposa prepara, com roupas usadas. Ali eu coloco ali roupas, cobertores, camisas, bonés, tem lanches também, leite em pó, essas coisas todas. Aí eu coloco também lá papel higiênico, sabonetes, shampoos. Eu viajo muito, eu fico muito hospedado em hotel, então aquelas amenidades que são oferecidas no hotel, eu vou e pego aquilo tudo, já está tudo na conta mesmo, então eu pego aquilo tudo lá. E eu vou juntando e coloco dentro dessas sacolinhas ali para dar ali para aquelas pessoas que estão precisando na estrada. Como eu viajo muito, então eu vou parando na estrada para os andarilhos. E infelizmente tem muitos. E aí você vê o caboclinho lá andando na beirada da estrada com um saco nas costas, devagarinho. E quando eu paro, eu tenho esse costume, já faço isso há muito tempo. E aí eu paro lá na frente e fico olhando ele no retrovisor. Aí ele vem andando meio ressabiado. Pessoas, porque eles ficam com medo da gente. Como que um carro para ali, né? Ele jamais vai pensar no primeiro momento que está sendo parado ali para ajudar ele. Porque normalmente as pessoas param, mas é para maltratá-los, é para bater neles. Que coração ruim é esse? Como um dia eu parei por um andarilho e ele estava mancando, eu perguntei o que aconteceu, eu falei, o cabo jogou o carro em cima de mim, eu caí na ribanceira, machuquei o pé. Eles ainda desceram do carro e me deram um couro, me deram uma surra. O cara tem a capacidade de parar um carro para bater no andarilho para depois ir embora. Isso é um coração muito ruim. Mas me chamou muita atenção uma semana passada, quando eu parei perto de um desses andarilhos. E isso acontece, é muito comum. Aí você chega perto do andarilho e fala assim, ô meu amigo, como é que você chama? Eu chamo João. E aí, João, você está vindo de onde? Eu estou vindo lá do Rio Grande do Sul. E você está indo para onde, João? Estou indo para o Rio Grande do Norte. O cara está atravessando o país a pé. Como se eu estivesse saindo daqui. Eu estou indo ali na esquina. O cara está atravessando ali 10 mil quilômetros a pé. É brincadeira um negócio desse, não é? E aí a gente fala assim com ele. Mas e aí, meu amigo, como é que estão as coisas? Vai só, tá bom, né? Vai levando, tá bom. Deus é bom demais, as coisas vão encaminhando devagarinho, né? Tudo vai dando certo. Você, pois é, João, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui com um lanche aqui que minha esposa preparou. Você aceitaria para você tomar um cafezinho? Não? Nossa, rapaz, eu aceito sim, se você me der. Porque desde ontem que eu não como nada. E essa noite eu pedi tanto a Deus que alguém pudesse parar para me dar alguma coisa de comer. Você parou, olha como é que Deus é bom. E fala isso numa alegria, numa satisfação, numa fé. Eu falei assim, eu também estou com umas roupinhas aqui. Nossa, você vai me dar roupa também? Ainda bem, sou. Porque eu só estou com essas aqui que eles me roubaram. O cara tem a capacidade de roubar um andarilho? Não tem condições um negócio desse? E aí, esse com quem eu parei, eu falei para ele assim, depois que eu falei que eu tinha dado ali, já estava o lanche, as roupas, eu perguntei para ele assim, e aí, João, como é que você está de calçados aí? Só estou com um chinelo aqui. Um chinelo, não é um par de chinelo, não, um chinelo. Só, mas você está com um chinelo só? Você só porque o outro estragou, arrebentou e não teve conserto. Aí eu só estou com um chinelo, eu vou andando. Na hora que cansa um pé, eu vou e mudo, passo o chinelo para o outro pé. Aí eu vou andando mais um bocadinho, depois eu vou e passo o chinelo para o outro pé. Eu disse, não tem condições. Aí eu falei, olha, meu amigo, eu estou aqui com chinelo aqui, né? Você gostaria, uma sandália, um tênis? Nossa, que maravilha e tudo. Aí como é que você está de cobertor? Aí vai dando essas coisas. Aí perguntei para ele assim, e aí, João, como é que você está de grana aí? Só, eu estou duro. Não, só, mas na verdade eu tenho 25 centavos, que eu achei ali na estrada. Você está brincando comigo? Eu estou precisando de uma grana aqui, eu te pedi dinheiro emprestado, você não tem dinheiro? Não, só, mas você pode ficar com os meus 25 centavos.
Olha o desprendimento dele. Ele ia me, na inocência dele, ele ia me dar os 25 centavos para mim, como se eu estivesse precisando. Aí eu falei para ele assim, não, João, deixa eu te falar aqui, eu estou brincando com você. Eu gostaria de saber se você não gostaria de aceitar aqui um dinheirinho para você poder guardar aí para almoçar e jantar aí mais para frente, ou comprar um remedinho se você precisar. Aí eu falei, mas você já me deu roupa, já me deu aqui comida, me deu calçado, você vai me dar dinheiro também? Mas por que você está fazendo isso comigo? Né? E aí ele me perguntou assim antes, assim, eu posso te fazer uma pergunta? Assim, claro, João, o senhor é político? Eu disse, gente, mas o nosso político está muito desacreditado. Eu disse, não, João, não sou político não. Eu falei, então por que você está me ajudando? Eu disse, olha, eu estou te ajudando no seguinte, né? Porque eu gosto de ajudar as pessoas. O que você é? Eu sou um cristão. Eu ajudo as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu disse, e você está fazendo isso para mim por quê? Eu disse, olha, João, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu fosse no seu lugar aqui, se eu estivesse andando faminto e sem roupa e sem comida, e se você estivesse aqui dentro desse carro aqui, você ia me ajudar? Sim, claro que eu ia te ajudar. Então, eu só estou fazendo o que Jesus nos ensinou. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você, apenas isso. Aí, arrumei para ele ali um dinheirinho, e aí ele começou a falar assim para mim, isso me deixou assim muito triste, sabe? Porque ele falou assim, Deus é muito ruim, Deus é muito ruim, agora eu sei o que está acontecendo. Por que Deus está fazendo isso comigo? Eu disse, o que, João? Isso aqui tudo mentira, não é? Eu estou sonhando, eu sei que eu estou sonhando, eu tô dormindo lá, debaixo lá da guarita de ônibus, e a hora que eu acordar não tem nada disso, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Eu disse, João, você não está sonhando não, sonho de verdade. Não, eu estou sonhando, porque isso não existe não. Eu estou sonhando, Deus é ruim demais, eu já passo tanto sofrimento na minha vida, e agora ele me faz ver que as coisas estão melhorando e não está não. Eu disse, não, você pode beliscar isso, que é de verdade. Não, você está me falando no sonho que é para me beliscar. Olha, eu custei a convencer aquele rapaz, aquele senhor, que não era sonho, rapaz. De tanto sofrimento na vida que ele já estava passando. Então, quando veio uma amenidade, como Deus não desampara ninguém, né? E a gente só foi apenas um pequeno instrumento, e ele nem acreditava que estava acontecendo aquilo. E eu fico muito triste com essas coisas que acontecem ainda no nosso planeta e no nosso Brasil, de pessoas que passam fome, que não têm sequer o que comer, que dependem de outras pessoas para se alimentar. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, como nos ensina aqui no estudo de hoje. A sociedade tem que se unir, né? Nós temos que saber aqui, os nossos governantes têm que ser mais sensatos nas suas políticas sociais, para que as pessoas aqui realmente necessitadas, que não têm aqui condições, possam realmente ter o mínimo para subsistir. Eu espero e peço a Deus que ninguém aqui, que aqui se encontra hoje, esteja, a hora que for embora, vai voltar para debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto. Espero que todos possam retornar aos seus lares, para sua casa. Pode até não ser uma casa própria, mas vai ter lá um lar, vai ter um teto que os abriga da chuva e do vento e do frio. Vai ter lá um chuveiro para você tomar um banhozinho, um pijaminha quente, uma cama e um jantar. Talvez não o jantar dos deuses da antiga Grécia, mas nós vamos ter lá a nossa sopinha, o nosso macarrãozinho, o nosso arrozinho, o nosso feijãozinho. Então, meus queridos, dentro das possibilidades de cada um, que possamos amenizar a dor e o sofrimento desses nossos irmãos menos favorecidos. Que sabemos que estão passando por isso, não é por acaso também não. Tudo tem uma razão de ser, porque Deus não é injusto. Mas cabe a nós, como irmãos, como cristãos, dentro das nossas possibilidades, amenizar a dor e o sofrimento de cada um deles. Que possamos refletir sobre isso. Eu quero acrescentar uma passagem que aconteceu também comigo em Campanha do Quilo. Eu ajudava uma moça a coordenar a campanha do Quilo numa outra casa espírita. Há muitos anos atrás, a Jesus de Nazaré ainda não tinha vindo de fato. Já estava nas ideias, mas não estava ainda existindo de fato. Então, a gente fazendo essa campanha do Quilo, a gente via que ela percebia, essa Isabel, ela falava que algumas pessoas se aproveitavam da campanha, falando que também eram
da casa espírita e pediam alguns víveres, alguns alimentos, né? Aí, embora as pessoas que estavam visitando tinham um crachá, tinha uma organização, outras pessoas, mesmo sem crachá, já sabiam que era o dia da campanha do quilo, né? Então, eventualmente, eram, entre aspas, enganadas, né? E a gente acabou pegando uma pessoa, vimos uma pessoa fazer isso e falamos assim, poxa, como é que nós vamos fazer agora, né? O rapaz está lá fazendo isso. E, para o nosso espanto, ele foi caminhando para a casa dela. A gente falou assim, esses alimentos que ele conseguiu, quem sabe ele vai entregar aqui, vai se integrar, né, ao trabalho da casa espírita. Mas não, ele chegou na casa da Isabel e falou assim, olha, eu sou do centro espírita tal, eu estou participando, como vocês sabem, da campanha do quilo, então eu gostaria de saber se vocês têm alguma donativo para contribuir. E a gente não sabia o que fazer, mas numa presença de espírito grande também, Isabel falou assim, nós temos sim. E pegou um monte de coisas, latas de mantimentos, pequenas coisas, massa de tomate, biscoito, e falou o seguinte, olha, nós andamos um pouquinho a mais, porque se você precisar de alguma coisa para levar para você, você aproveita e leva. Mas isso aqui é para a casa espírita, a gente sabia que não era, porque é a gente que coordenava o trabalho. Mas eu falei, pois é, mas pode ser, é uma forma da casa espírita fazer caridade para você, o que você acha? Aí ele parece que não entendeu bem, mas tudo bem, foi embora, agradeceu, mas eu vou entregar na casa espírita. E ao final da tarde a gente foi para recolher o que foi arrecadado pelos colaboradores, né? E aguardamos ansiosamente o rapaz. No último momento ele apareceu. Ele apareceu com uma das coisas que ele ganhou, não apareceu com tudo, porque, coitado, realmente necessitado, mas alguma coisa, bem pouco do que ele arrecadou, né, nas vizinhanças, ele levou lá. Então, parte ele reverteu, sim, para a sociedade de alguma forma, né? Eu queria dizer que, conforme o texto fala, a caridade a gente tem que fazer como ela se apresenta para nós. O texto fala de uma reunião de mulheres ricas, e que às vezes são até snobs, né? Eram comuns esses chás de pessoas mais aquinhoadas financeiramente, né? E fazer arrecadação para doar aos pobres. Era mais, como o Sérgio falou, um pouco para aparecer, né? Mas se a forma for essa, se a única forma que eu tiver for essa, eu vou participar dessa reunião e, de alguma forma, eu vou fazer a colaboração. Se a forma for eu visitar uma senhora, porque a gente foca muito caridade com bens materiais, mas se for para visitar uma senhora que gosta de falar, que gosta de contar histórias dela, do passado, aí essa vai ser a minha forma de caridade. Particularmente, minha filha, Larissa, gosta muito de fazer isso. E ela, eventualmente, quando vem aqui em Divinópolis, a gente vai num asilo conhecido aqui no JK, e ela constantemente está lá conversando com as pessoas e tudo mais. E em Belo Horizonte, onde ela mora, ela também pratica isso. Então, a caridade é como se apresenta para a gente. A gente não tem, eventualmente, né, Sérgio, que se modelar a uma forma. Se a gente conseguir fazer positivamente, com sinceridade, como foi dito, com o coração, é a maneira como Jesus nos possibilitou fazer. Uma questão interessante, que estava aqui também, que eu queria colocar para vocês, assim, a pessoa fala assim, não tenho condições de ajudar as pessoas, visto que quase não consigo pagar as minhas despesas. Minha consciência me cobra, o que posso fazer para ajudar? Olha só, a gente acha que caridade, meus queridos, é você colocar aqui a mão no bolso, tirar recursos e doar. Doar dinheiro, doar roupas, doar alimentos. E isso é uma parte da caridade, não é a caridade. A caridade maior é aquela que você faz realmente com seus atos, com seu coração. Então, não necessariamente você doando coisas, que é de fundamental importância, é óbvio. Estamos no plano material e as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam se vestir, elas precisam de comprar remédios, enfim. A gente precisa da nossa moeda para ajudar essas pessoas. Mas, às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho condições de ajudar. Mas você pode se doar. Esta é a verdadeira caridade. É quando você coloca a mão na massa,
É quando você coloca ali, você se doando, através das orações. Também é uma forma de caridade. Quando você tem uma pessoa que está ali precisando, está passando por situações difíceis, faz uma prece. As pessoas não imaginam o poder que é uma prece desde que feita do coração. Seja para um ente querido, seja para qualquer pessoa, um acamado, uma pessoa necessitada, um pobre, ali, que está passando por situações difíceis, faz uma prece para que ela possa se fortalecer na fé dela também. E fazendo a sua atividade, a sua caridade, você mesmo. Olha, você pode fazer uma visita para um hospital, para os acamados. Você pode ir num asilo, visitar os velhinhos, as crianças ali na creche. Quantas vezes aqui na nossa escola de pais, na reunião de escola de pais, regularmente a gente vai nos asilos visitar ali aquelas pessoas que estão lá internadas. Eu me recordo de uma senhora que quando nós chegamos lá para conversar com ela, e ela já estava num processo de perturbação, ali de esquecimento das coisas, e ela falava assim para mim: ah, meu filho, nossa senhora, mas deixa eu te falar, quantas horas? Senhora, já são quase 5 horas. Pois é, mas está tarde demais, e você não podia olhar para mim se o meu filho vai demorar muito? Porque daqui a pouco chega a hora da janta e ele ainda não chegou até agora, eu estou preocupada só. Só que havia 11 anos que ele havia deixado ela lá e nunca mais voltou. E ela naquele processo, ainda bem, olha como que Deus é bom. Deu para ela aquele processo de Alzheimer, de processo de perturbação, que ela não sentiu tanta falta. Ela achava que ele tinha deixado ela ali no dia anterior e que ela estava esperando o retorno dele. Como pode uma pessoa simplesmente colocar um ente querido no lugar e nunca mais voltar? Simplesmente bancando ali financeiramente ali e passando para outra pessoa os cuidados e pronto, e acabou. E não vai lá nem sequer dar um abraço, um alô. Às vezes a pessoa não tem condições de levar aquele ente querido para sua casa, porque ele tem que trabalhar e a pessoa não pode ficar sozinha. Para isso nós temos instituições aí de profissionais capacitados que vão auxiliar aquela pessoa, cuidar dela com enfermeiros 24 horas, enfim. Mas isso não significa que você tenha que virar as costas para ela. Não é que você tenha dinheiro e você pague para o outro para que ele possa fazer o trabalho. Ele pode ir lá dar o banho, pode ir lá dar o remédio na hora certa, porque você tem que trabalhar, você não tem tempo. Você tem que sobreviver também. Mas você tem que tirar um tempo sim para cuidar daquela pessoa, para poder ir lá visitar aquela pessoa. Isso também é caridade. Então a caridade aqui, ela é muito maior na sua essência do que simplesmente você fazer ali uma doação em valor, ou uma doação de um bem qualquer, seja uma roupa, seja uma comida, enfim, um alimento, não importa. Quando nós nos doamos, e aí nos ensina aqui o texto lido, essa é a verdadeira caridade, é a caridade de coração. É você tratar, e o William foi muito feliz na fala dele inicial aqui, os nossos entes queridos. Será que nós estamos sendo caridosos com os nossos entes queridos? Às vezes a pessoa vem na casa espírita, ou num templo religioso, vai na igreja, ou num templo evangélico, não importa a denominação religiosa que ele professe, e ali ele ajuda todo mundo, ele está de bem com todo mundo, mas em casa é um inferno. Ele sai aqui da casa, que ele chega só, ô meu irmão, ô minha irmã, e chega em casa, ô capeta, inferno, que não sei o quê, que filho, que para, naquele aborrecimento, e trata mal os filhos, e trata mal a esposa, trata mal ali o marido, trata mal a mãe, trata mal o pai, mas na casa espírita, trata todos bem. Nós temos que ser as mesmas pessoas dentro da instituição religiosa, lá fora, no seu trabalho, na escola, dentro do seu lar. Isso também é praticar caridade, é ser gentil com as pessoas. Uma amiga espiritual nossa, trabalhadora dessa casa, conversando com ela, ela falou para mim assim: ó, meu irmão, está faltando na humanidade gentileza. Olha só o que ela me disse: nós temos que ser mais gentis com as pessoas, praticar mais gentileza, porque gentileza gera gentileza. E eu fiquei refletindo sobre o que ela falou, e eu comecei então a analisar mais as coisas que estavam acontecendo ao meu derredor. Quando eu saí de casa, eu estou vendo como que está faltando gentileza nas pessoas,
Cada um preocupado consigo mesmo, uma correria da vida, não tem tempo para nada, e corre para lá e corre para cá. Ninguém mais cumprimenta ninguém. Outro dia cheguei num edifício comercial aqui de Divinópolis, de grande fluxo de pessoas, elevador lotado. Eu cheguei e era na parte da manhã, e eu falei assim, bom dia a todos. Parecia que eu era um ET, ou então tinha uma doença contagiosa, porque todo mundo olhou para mim assustado e encostaram. Quem que é esse que está dando bom dia aqui? Deus me livre. E eu fiquei assustado, eu olhei para o pessoal assim, gente, o que eu falei? Será que eu falei alguma coisa errada aqui? E ninguém respondeu. Aí eu tornei e falei assim, bom dia pessoal. Aí um bom dia, que isso? O outro dia, num elevador em Belo Horizonte que tinha assessorista, e eu cumprimentei a todos, ninguém respondeu, a assessorista falou assim, olha, quarto andar, por gentileza. E a hora que eu cheguei, eu falei, olha, muito obrigado, viu? Tenha um bom dia, um bom trabalho. A alegria dessa assessorista por eu ter comunicado com ela, por ter dirigido a voz a ela, a palavra a ela. Ela está ali, é um ser humano que está apertando aquele monte de botãozinho, deve ser um saco danado aquilo lá, né? 1, 2, 3, 4, 20, nossa, Deus me livre. E ninguém cumprimenta, não. Outro dia eu falei aqui, e eu volto a repetir hoje, o meu filho chama essas pessoas de invisíveis. Ninguém vê essas pessoas, não. Estão trabalhando em seu favor. É o motorista de ônibus, é o trocador. Você chega lá, paga a passagem e nem olha no rosto do trocador. O motorista está lá dirigindo, cuidando da sua segurança, levando você para um local onde você precisa. E você nem cumprimenta, nem agradece, nem nada. Não, eu paguei, estou pagando. Ele não está fazendo mais que a obrigação dele. Que isso? Chega ali e diz, ô motorista, bom dia, viu? Que Deus te abençoe e te proteja. Você pode mudar ali aquele dia daquela pessoa. Nossa, vai com Deus também, meu filho. Né? Sabe aquelas pessoas que ficam nas estradas, quando a estrada está em recuperação, está em reforma, fica normalmente aquela pessoa com aquelas plaquinhas, siga e pare, já viram? Ninguém vê aquela pessoa, vê uma placa. Perto daquela placa tem um ser humano, um irmão nosso, que está cuidando da sua segurança. Aí você vem de carro e o cara está com a plaquinha siga e fala assim, aí ela vira para pare. Aí você para no freio assim, que inferno, logo na minha vez. Ô cabra aborrecido, só. E xinga o coitado com a buzina, né? Ele está cuidando da sua segurança, porque do outro lado vem uma carreta, e ele falou para você parar, para você não bater de frente com ela, você xinga o coitado. Que isso? E está ali, você vê aquilo como um empecilho. As pessoas hoje estão tão desacostumadas que agora estão colocando até um bonequinho que fica balançando lá, porque ninguém nem olha para aquilo lá mais. Quando eu passo perto dessas pessoas que estão nas estradas, e aí ele está lá com a plaquinha, quando ele fala assim, lá eu dou uma buzinadinha, o cara joga até a placa no chão para te cumprimentar. Vai com Deus, alegria, porque alguém viu ele e não viu apenas a placa. Então cumprimente as pessoas, seja mais educado lá na escola, com seus colegas de escola, com seus professores, com seus alunos também. No seu trabalho, com seus colegas de trabalho, com seus funcionários, com seu chefe, na rua, na sua casa. Às vezes você está de carro e aí é uma briga do senhor andante com o senhor volante. Não, eu estou de carro, eu posso mais, se vai que eu passo por cima. Aí o pedestre diz, não passa para você ver. E fica uma briga. Hoje nós temos faixas de pedestres aqui na nossa cidade que não são respeitadas. E aí o pedestre aproveita também, porque é um desafio. E aí ele passa na faixa do pedestre e você fica naquela lá, né? E aí ele passa desfilando, devagarinho. Quer ver? Eu estou na faixa. Vai ficar enfaixado ali a pouco no hospital, não é? Então, seja também com bom senso. Tenha bom senso atrás do volante, tenha bom senso ali na hora que está andando. Acabou que está saindo lá da garagem. Isso é caridade também. É gentileza. Está saindo da garagem? Pare. Pode sair, moço. Se fosse você que estivesse saindo de lá, você não gostaria que alguém parasse para você sair? Isso é caridade também. Está vendo? A caridade não é só dar dinheiro, esmola, nem roupas, nem alimentos, não. É fazer ao outro
O que você gostaria que o outro fizesse com você? É se colocar no lugar do outro. Acabou que está saindo lá do estacionamento. E aí está pelejando, está aquela fila enorme. Dá uma paradinha. 30 segundos não vai alterar a sua vida nada, não. Para. Pode sair, moço. Os bons fluidos, as boas energias que ele vai emanar para você são fantásticos. Do outro lado, aquelas pessoas que estão atrás de você ficam buzinando. Ah, desenrola. Né? Tem problema. Pode buzinar à vontade. Deixa o rapaz ir. Se a gente for fazer isso, gentileza gera gentileza. E nós, com certeza, vamos mudar aqui a nossa sociedade, o nosso planeta. Porque quando a gente fala que nós estamos num planeta de provas e expiações, quem vai mudar isso para a regeneração não é só um processo da Terra, não. Somos nós, os habitantes. Nós é que vamos poder ter a condição de transformar o nosso mundo num mundo melhor de se viver. Para nós, para os nossos filhos e para nós de novo quando nós retornarmos. Olha só. Às vezes as pessoas estou fazendo isso para os meus filhos. Não, estou fazendo para você mesmo. Porque você vai desencarnar e depois você vai reencarnar de novo. E aí você vai chegar reencarnado aqui. Não, mas está uma porcaria. Você não fez nada? O que você fez para melhorar quando você estava aqui? Hã? Então vamos plantar bem agora. Para que nós possamos colher bem. Plantemos flores para colher flores. Porque se a gente continuar plantando espinhos, na nova reencarnação só colheremos espinhos. Eu quero agradecer a todos vocês pela paciência, aos nossos amigos internautas, e que possamos refletir sobre o estudo de hoje. Tenham aqui um bom retorno aos seus lares, com muita paz, e que Jesus abençoe a todos nós. Muita paz.